escolarização de alunos com transtorno do espectro autista, uma análise bibliográfica que foi realizada no período 2020 a 2023. Então, boa tarde a todos. Como todos já sabem, meu nome é Manuela Domingues da Silva. O título do meu trabalho é Os efeitos da pandemia na escolarização de estudantes com transtorno do espectro autista, uma análise bibliográfica de 2020 a 2023, orientada pela professora doutora Débora Daimes. O roteiro será agradecimentos e introdução. Dá para me ouvir bem, Tereza? Dá? Imagina. Objetivos e metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Então, os agradecimentos eu gostaria de ler para não esquecer de ninguém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e aos meus orixás que guiaram meu caminho e protegeram até aqui. Gostaria também de agradecer minha mãe, que abdicou de tudo para me cuidar, e todos os trabalhos que eu faço na faculdade é para pessoas como ela, que não concluíram os estudos, e para que possam compreender a produção científica no ensino superior. Gostaria de agradecer todos os professores, incluindo os que estão aqui, presentes na minha jornada, por todo o auxílio, por toda a inclusão, convidada uma referência na inclusão, na área de educação especial. É uma honra ter uma professora com deficiência, ouvindo sobre deficiência, é uma honra. E ter uma professora que é luz, e abrir espaço em todas as disciplinas para que eu pudesse não somente aprender, mas ensinar sobre sobre inclusão e acessibilidade, é uma honra. Agradeço também a todos aqui presentes, sejam virtualmente ou seja presencialmente. Agradeço a SAD por toda a inclusão e acessibilidade. Agradeço a CASME e a saúde mental do campus. Agradeço ao Celso também por toda a ajuda e a todos que não puderam estar aqui. Esse trabalho é para vocês e por todos com deficiência que não puderam estar aqui. Agora, introduzindo o trabalho, é necessário ressaltar o meu local de fala, como uma pessoa autista com diagnóstico tardio, que sofreu obstáculos ao longo da trajetória escolar, que dificultaram a garantia dos meus direitos. Além disso, como pedagoga em formação, eu procuro uma educação para todos e cada um. Busco uma formação e educação pública gratuita de qualidade. E luto para ser uma voz ativa no ensino superior e contribuir com a produção de conhecimento na área de educação especial. O transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA, é um transtorno de deficiência psicossocial enquadrado na classe de transtornos globais do desenvolvimento, TGD, no Manual de Diagnósticos e Estatísticas, conhecido como DSM-5. Ele apresenta comprometimentos e dificuldades em 3 áreas que são sociais e comunicativas, interesses, atividades restritas, estereotipação e repetição, de acordo com a American Psychiatric Association em 2015. Quando se trata da área educacional, esse tema se torna controverso, porque inserir alunos com deficiência é um direito recente. O Brasil ainda é uma das legislações mais atuais e mais avançadas do mundo, de acordo com De Freitas e de Souza, em 2021. Todos esses avanços foram impactados com o surgimento do coronavírus, o Covid-19. Isso gerou impactos em todas as áreas sociais, como saúde, educação, a alimentação e vida social.
impactado pela queda de empregos e ações sociais, como o governo da época, como afirma de Carvalho, em 2020, citados por Souza e Dines em 2020. Na educação, esse impacto se deu com crianças pequenas, que possuem a faixa etária de 4 anos a 6 anos e 11 meses, além das crianças com deficiências, nas quais as especificidades exigem muito mais do que somente o acompanhamento escolar, como cita Dias Santos e de Abreu em 2021. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é caracterizar e analisar a produção de conhecimento sobre o processo de escolarização dos estudantes com TEA, no período da pandemia, utilizando o banco de dados da CAPES e do BTTD, para que seja possível compreender quais entraves e quais são as possibilidades que emergem no ensino e na aprendizagem citadas no contexto escolar. Os objetivos específicos são explorar o que os estudos apontam sobre a escolarização desses estudantes, identificar quais são as lacunas existentes e as possibilidades investigativas que apresentam na contemporaneidade sobre o assunto. A metodologia desse trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, que, segundo de Souza de Oliveira e Alves, em 2021, tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas. Para isso, foram utilizados os seguintes descritores: autismo, pandemia, escolarização e TEA. Somente foram utilizados e selecionados trabalhos que abordem o processo de escolarização dos estudantes com TEA na pandemia, independente da faixa etária, e foi selecionada a etapa básica de ensino. Além disso, foram excluídos trabalhos com enfoque na área da saúde e de 2024 e 2025. No total, foram encontrados 39 trabalhos, sendo 22 na BDTD e 17 na CAPES. Entretanto, 10 desses trabalhos foram identificados como repetidos nas ambas bases de dados. Para evitar redundância, foi considerada apenas uma ocorrência desses trabalhos. Então, no total, foi 29 trabalhos considerados para as próximas análises de dados. Percebe-se, então, que há um total de 25 dissertações de trabalhos selecionados, demonstrando que a temática de autismo está presente mais no mestrado e demonstrando a dificuldade do doutorado de se concluir isso, principalmente na pandemia. Ao que se refere à universidade, a maioria dos trabalhos está presente nas universidades públicas, totalizando 27 trabalhos, sendo apenas 2 de universidades privadas, demonstrando a importância de uma educação pública gratuita e de qualidade. A região Sudeste é a região que mais produziu trabalhos, totalizando 14 trabalhos, sendo a área com mais concentração de universidades, seguida pela região Sul, com 7 trabalhos. A maioria dos trabalhos visou compreender como os profissionais e os professores lidaram com a pandemia. Em seguida, a maioria dos trabalhos buscou compreender como os alunos com TEA aprenderam durante a pandemia. Além disso, outros trabalhos falaram da história de vida, a trajetória desses alunos, a formação de professores e tecnologias. A maioria dos trabalhos não informaram o nível de ensino abordado, enquanto o nível de ensino dos quais foram informados, 6 eram de educação infantil, o nível mais afetado pela pandemia, e 6 era para mais de um nível, sendo para comparação. Além disso, 2 trabalhos de cada para ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. A base teórica utilizada
nos trabalhos não foi informado em 20 deles, sendo uma etapa fundamental para o trabalho. É necessário ressaltar também que foi lido apenas a parte de resumo dos trabalhos, pois não havia tempo hábil para ler todas as teses e dissertações ao longo do tempo do desenvolvimento do TCC. Nos que foram aparecidos, Vygotsky apareceu em 7 trabalhos, Freire em 2 trabalhos e John Flavel em 1 trabalho. Além disso, 15 trabalhos não possuíam enfoque metodológico. 12 se deram por enfoque metodológico qualitativo, enquanto qualitativo, quantitativo em 3 trabalhos e quantitativo em 0 trabalhos. A maioria dos trabalhos também não informaram seus procedimentos metodológicos, totalizando 6 trabalhos. O primeiro mais utilizado foi o estudo de caso, totalizando 5 trabalhos. Em seguida, com 4 trabalhos cada, foram utilizados mapeamento e entrevistas, e procedimentos e mapeamentos e questionários. Ademais, 3 trabalhos utilizaram mais de um procedimento. Em 2 trabalhos, houve mapeamentos e encontros não presenciais, algo comum para a pandemia. Em apenas um trabalho de cada, houve desenho instrucional, observação participante, questionários e entrevistas. Por fim, sobre pessoas autistas, é possível dizer que essa população já vivia, de certo modo, em contexto de isolamento social, decorrente de inúmeras circunstâncias de exclusão, explícitas ou não, como afirma da Cunha Pestana e Cassar em 2021. E Santos, Macedo e Mafra, em 2022, afirmam que se deve haver uma valorização de potencialidades das pessoas autistas, como uma forma de superar essa exclusão e melhorar como sociedade. Exemplos dessas possibilidades são práticas pedagógicas que promovam mediação, práticas de atribuição de sentido para as ações das pessoas autistas, com o intuito de promover comunicação, trocas e promover quebras de estigmas em relação às pessoas com TEA, como afirma Martins e Monteiro em 2019. Possíveis caminhos para a escolarização desses estudantes no ensino remoto poderia ser a criação de um espaço específico dentro de casa, mas que a casa também tenha um espaço específico e não perca o descanso e o lazer. E, como afirma Daines e Souza em 2020, isso não se limita somente a estudantes com deficiência, pois a acessibilidade auxilia a todos, além das adaptações. Outro ponto é que crianças com TEA foram afetadas não somente no espaço escolar, mas também em suas terapias, consultas, fisioterapias, tornando um prejuízo não somente na alfabetização, mas no seu desenvolvimento completo, como afirma Cardoso Taveira Stibel em 2021. É necessário compreender que há um conjunto de ações em esfera macro e em esfera micro, como ações da própria escola, professores, familiares, para assim que futuras pandemias possam não afetar tanto os sujeitos com TEA, nem que isso sobrecarregue suas famílias, profissionais de educação, e assim possa auxiliar também em consequências pós-pandêmicas. Por fim, eu gostaria de deixar uma frase que impactou bastante no meu trabalho e me fez refletir bastante. Eu gostaria que vocês refletissem também, não somente sobre esse trabalho. A doença só tem valor e realidade de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal, como afirma Della Plane em 2018, página 4. E essas são minhas referências. Obrigada. Cumpriu o tempo. Importante. Muita exatidão, mas não é isso, toda organizada. Fico feliz. Obrigada, Manu. Vamos passar então para a professora Tereza.
Em primeiro lugar, eu também gostaria muito de agradecer a Emanuele pelo convite. Como a gente disse logo no início, né, a jovem Emanuele está se todo esse ano, e quando ela estava na ciência de comunicação, de coordenação da pedagogia, eu disse, todo mundo aqui, mas está confusa, assim, e fiquei muito feliz de ela ter ficado nessa área com a gente também. Agradeço também a professora Lúcia, a professora Débora, pela possibilidade de estar juntos aqui na banca, e também aos amigos e colegas que estão trabalhando juntos na área, com muita acessibilidade, a graça da saúde mental, da Secretaria de Pedagogia. Muito bom estarmos juntos, e também aos alunos, às pessoas que estamos assistindo, principalmente aqui. Vamos lá, não me permite chamar de Olá! Olha, esse trabalho foi um trabalho realmente maravilhoso. É um trabalho novo no sentido que ainda tem muita coisa para ser divulgado, repassado e trabalhado. Eu estou acompanhando junto com a Tara, a gente vê muito isso na escola, a gente vê muito isso na escola pública. Eu, particularmente, acompanhei isso na entrevista, junto com a Débora e com a professora Elisabeth. A entrevista que fizemos, o resultado, nós levamos um curso de plena pandemia, que me indicou em primeiro lugar, e isso eu já esperava, porque eu também trabalhava na rede estadual, uma amiga nossa já vinha me dando sobre o autismo, né? Nem tinha terra naquela época, eu falava mais autismo do que terra, né? E ela vinha falando, e eu lembro bem, né? Da educação inclusiva, quando eu estava na universidade, eu avisava também os alunos, e as pessoas, assim, é o mínimo, e do mínimo já tendo uma estatística bem considerável. E eu gostei muito de ver essa análise bibliográfica que você trouxe. Você deu uma visão ampla. Como que foi realmente essa pesquisa entrando feminina? Então, você vem trazendo mesmo de entrada, você vem trazendo mesmo esse desafio, você vem afirmando, pelo que eu li aqui, pouco chegar no doutorado para poder se engajar, se formar, para poder divulgar, que a gente está muito bem. A gente não pode esquecer que a pandemia foi uma pandemia muito forte, que afetou todo nós, de toda maneira. Né? Isso você traz essa lembrança, porque mesmo foi pouco tempo atrás, a gente está aqui, né? Está aqui, ó. Ainda tem essa forma, essa consequência que a gente esquece, a gente deve levar em consideração. Né? Então, a gente trabalha assim, bem delicado quando você chega nesse ponto. Tá? Estou conversando com você, estou pegando ponto a ponto, tá? Vamos lá. Na bibliografia, não desculpa, no título, eu sugiro, tanto no título quanto na nota, no resumo, colocar pandemia da Covid-2019, tá? Porque nós temos históricos também de outras pandemias. Então, pandemia Covid-2019, hoje que a gente é óbvio, mas quem for o trabalho daqui a 10 anos, 20 anos, pode ficar na dúvida que pandemia foi essa. Então, Perfeito. 2019, a minha sugestão, tá? E olhando o seu objetivo também,
Eu estava relendo o seu objetivo, que você colocou no resumo, tá? O objetivo é compreender o estrago gerado pela pandemia nesse processo de recuperação. Aí você coloca, pelo que eu entendo, que afetou o sistema de ensino para o Estado, porque você traz isso do levantamento de dados que você coloca. Aí você põe, vírgula, ou seja, por consequência no âmbito escolar, as possibilidades a partir desse entrave. Então, o que você traz disso? O rendimento dos alunos, a invasão, a dificuldade no ensino remoto. Você traz vários pontos na pesquisa que você levantou. E também você trouxe novas metodologias, o uso da tecnologia, a nova forma de ensinar e aprender. O que você trouxe uma referência bibliográfica. Na minha concepção, eu estou aqui como sugestão, e não colocar isso lá, mas eu vou sugerir assim, esse estudo tem como objetivo compreender o estrago causado pela pandemia da Covid-19, investigando as principais dificuldades enfrentadas no contexto escolar, suas repercussões na prática pedagógica e as possibilidades de transformação e aprendizagem que emergiam desse cenário. Por que eu estou falando isso? Porque explica o tipo de consequência da prática pedagógica que você traz durante o seu trabalho e também o foco de transformação, o que eu acredito que dialoga com a conclusão do seu texto que você deixou aqui no resumo. Então, se o ponto de isso investigando, eu coloco, eu faço para não explicitar a consequência, né? Falar mais um pouquinho sobre o que a gente está esperando dessas consequências, é isso, né? Exatamente. Entendeu? Mas eu te trago para você. Então, eu escrevi e te faço. Tá. Obrigada. Faz que você achar melhor. Eu acredito que isso vai dialogar muito com o que você escreveu, o que está no seu texto. Tá? Principalmente na conclusão que você coloca aqui nessa parte do resumo. Tá bom? Então, uma sugestão. E aí, na parte do seu trabalho, deixa eu só baixar tudo. Eu vejo aqui, na parte do seu trabalho, eu vou falando logo todo o seu trabalho, no início, a polêmica do açude. A polêmica do açude na vida acadêmica, não é? Gravidade. A polêmica do açude na vida acadêmica. Tudo bem que a gente usa açude, que a citação de citação, né? Que a legislação toda, mas a pergunta é: achou mesmo fonte original da pesquisa? Porque a gente usa a fonte quando a gente vai entrar na fonte original da pesquisa. Entendeu o que eu quis dizer? Vamos supor, vou ler o artigo da Lúcia. Mas a Débora citou o artigo dela e faz um artigo. Eu estou citando a Débora, mas não tem mais no artigo da Lúcia. Aí eu vejo que custa verificar. Por que eu falo isso, Manu? Porque o seu texto, a sua explicação, é muito útil. Sim. Mas são. Então, essa é a minha sugestão. Evitar a acude. Evitar o acude. Evitar. Do que citar o acude e ir direto na fonte que o autor se refere. Porque, quando é possível, né? Quando é possível, né, Tereza? Eu coloquei aqui, porque a gente aprende aprendendo. Quando eu escrevi, eu também não sabia. A gente vai vivendo e aprendendo. Obrigada. A gente vem para conta do.
Eu coloquei aqui para você, não dá para construir um conhecimento teórico só, tem de fato ler as obras mais importantes do tema. Não custa a gente ver se tem mesmo essa fonte. Essa fonte viva, quem escreveu, tem problema, dá para a gente citar quem escreveu, quando você coloca tudo, né? E outra coisa que eu também deixei claro, muitas vezes a obra pode ser super antiga. Nossa, nós temos uma referência na educação especial que hoje a gente não acha determinada obra. Então, a gente coloca tudo que realmente está colocado, aí tudo bem. Tá? Então, é sempre bom na nossa pesquisa a gente beber assim, na fonte original mesmo. Então, se realmente foi falar tudo, foi isso. Tá bom? Pode deixar. Essa é uma contribuição. Também, fora isso, eu falo da coisa do texto todo, tá? Não vou ficar. Pode deixar. Grata, Uhum. e aí tem essa contribuição aqui. Tá? Olhando mais para baixo um pouco, eu particularmente adorei o que você trouxe com essa pesquisa. Cada pesquisa, o resumo que você colocou, que cada um comentou, gera uma inquietação que a gente vê que tem trabalho de ser realizado, tem atividade e outras. Falta profissionais, né? Falta profissionais para essa área, principalmente nessa área com as pessoas com câncer, tá? E você traz o que eu gostei muito do seu trabalho, que você traz, é sobre a universidade pública na frente, né? Você afirma, mostra bem isso, o ranking desse período que você levantou, isso é muito importante. Você afirma que quando é necessário defender a educação pública, é gratuita e com qualidade, e a Unesp estava na frente diante dessa pesquisa. Isso, para nós, é interessante a gente ter essa dimensão, não só nós, como todos nós aqui, e também gostei da distribuição regional que você fez. Eu me choquei quando, durante esse período, de 2023, o norte não teve essa publicação, né? Então, me chamou bastante atenção nisso, né? São esses três anos, né? Então, para baixo, vamos lá. Eu trouxe meu caderninho, só que eu esqueci meu caderninho em casa, para ficar mais fácil de jogar a página direto. Aqui. Tem uma parte no final das suas considerações. Eu achei aqui. Nas considerações finais, no primeiro parágrafo das suas considerações finais, você coloca aqui nas três últimas frases, devido à primeira descritora da condição de ser uma mulher judia, houve um apagamento histórico que também prejudicou posteriormente o diagnóstico de meninas inférteis. Sugiro pela fonte. Quem falou isso? Porque é uma informação muito forte que você trouxe. Quem falou isso? É bom você citar a fonte e quem coloca aí, porque você começa logo no início do trabalho, trazendo quem é a pessoa,
a pesquisadora russa, né, que trouxe a pesquisa do Trump. Isso foi bom. E o resto, eu deixo aqui, depois eu passo do tempo, também um ponto importante. E o mais importante também nessa sua pesquisa, no que você traz para nós, Rami, que dá para fazer também bastante pesquisa, bastante pesquisa, dá para mostrar para as pessoas o que precisa ser trabalhado, o que falta para ser trabalhado, o que falta para quebrar a polêmica. E no texto você foca na área de educação, isso é muito importante. Eu comento isso por causa da pedagogia. Vamos olhar pedagógico, não olhar médico. A gente tem que tomar esse cuidado, você quer esse cuidado. Então, eu gostaria muito de parabenizar. É isso que eu queria dizer. Eu faço isso, mas você tem condições que podem, quando você quer seguir o seu caminho, já está começando a seguir como pesquisadora, como pedagoga, como professora, como você escreveu aqui, a sua defesa que você está com crianças com deficiência, quando você está na escola, quando você procura defender. E isso, Manute, toda essa pesquisa que você trouxe, esse carinho para a universidade, nós deixamos em você, é só você que vai dar esse compromisso, esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho árduo, a gente sabe que tem muita coisa para ser realizada, mas que nada é impossível. Dando a nossa voz, nada sobre nós em nós, a gente consegue dar esse exemplo e divulgar somente o tema para a vida acadêmica. A vida acadêmica precisa dele. E também, não só a vida acadêmica, como a nossa escola pública particular, precisam chegar também até eles. A gente está muitas vezes que não chega, mas é possível chegar até eles, através de roda de conversa, através de artigos, de tudo, e demonstrar essa parte do seu trabalho. Então, obrigada. Muito obrigada, Tereza, pelas considerações cuidadosas, né? Esse olhar detalhado que você trouxe na leitura, Manu. Gostaria de fazer alguma réplica com a professora Tereza, fique à vontade. Vamos lá. Respira. Se não quiser falar agora, mas não precisa. Bem? Tira a medição, Podemos passar para a Lúcia, aí ela faz a arguição no final, se você tiver alguma questão, você assim, respira. É choro de emoção. De emoção. É que é difícil segurar. Então, vamos passar para a professora Lúcia. Obrigada. É essa palavra, é essa réplica, né? O agradecimento. Né? Isso. Obrigada, gente. O momento é de muita emoção mesmo. E a gente estava começando a falar, antes de começar, Manu, não era brincadeira da gente e não é modo de falar. Esses momentos para nós, professoras, né, acho para você também, porque você também é uma pedagoga agora formada quase, são momentos que a gente ama, é muito valioso para nós, é muito bom estar juntas. Né? Tanto que eu escrevi, eu trouxe tudo escrito, gente, que a memória está lá no a minha primeira, eu tenho que escrever tudo agora.
Inclusive, os agradecimentos. Eu escrevi aqui, eu quero agradecer imensamente a Emanuela, a professora Débora da INEP, orientadora do trabalho, a professora Tereza Aliança, aí agora também a vocês que estão aqui, né, que bom, por nós estarmos juntas nessa banca, que eu admiro profundamente o trabalho das professoras que estão na banca, admiro muito você sabe disso, e o percurso acadêmico da professora Tereza, da Débora, então é uma alegria muito grande de poder estar aqui dialogando. Então, obrigada pelo convite para ler sobre seu trabalho, né? Eu fico muito feliz porque, como a gente se acompanha, né, ao longo da graduação, fica curiosa se a gente não pode ler o TCC antes. Emanuela, eu queria te parabenizar primeiro pela escolha do tema, que eu considerei muito pertinente, muito necessário. O seu objetivo de compreender os entraves gerados pela pandemia no processo de escolarização das crianças com TEA, eu acho que ele tem uma relevância social e educativa muito importante, tá? Educacional. O que me agradou especialmente foi o fato de você abordar essas sequelas, impactos da pandemia do coronavírus, porque parece que já passou, mas nós estamos vivendo ainda isso. Todo mundo, quer dizer, antes até de colocar de modo específico o seu tema, para todas as pessoas, eu acredito que isso ainda exige reflexão muito profunda, em muitos aspectos, né? E o seu TCC, foi o que eu escrevi aqui para você, nos leva a revisitar as dificuldades enfrentadas por professoras e professores, estudantes, famílias do ensino remoto e, sobretudo, faz pensar sobre as crianças com TEA nesse cenário que sofreram impactos ainda mais significativos que foram percebidos no mundo inteiro. Você sabe que eu quero abrir um parênteses só para te falar como eu achei isso importante, para você entender como pegou no meu coração. Quando a pandemia fechou, era minha vez começou, era minha vez e a do professor Marquinhos de sair para pós-doc. Eu fiquei 8 anos na fila, e parece aquela coisa da criança que pega a fila do bolo do aniversário, quando chega a vez dela, fala, acabou. Você era a última da fila e não come o bolo? A gente se sentiu assim, era a nossa vez naquele mês de sair, março de 2020. Aí nós dois não saímos, aí fecha o mundo inteiro, né? Quando reabriu a universidade que eu ia na Austrália, fora o fato de eu ter perdido quase um ano inteiro, fiquei lá só 2 meses e meio, mas quando eu chego lá, uma das minhas supervisoras é autista, a irmã dela, os 2 filhos e o marido, a família toda. E ela me fez um relato muito grande sobre uma das filhas, do quanto ela não estava conseguindo ainda voltar socialmente, para nada. Impactou ela no nível, e ela me explicou que o recolhimento para a pessoa autista, que estava num processo de convívio social, essa volta, ela travou, ela não conseguia mais, estava gravíssima, sabe? Então, a gente percebe que até em países de cultura tão diferente como essa para onde eu fui, isso é uma realidade, né? E que foi um tema muito perspicaz da sua parte de escolher falar disso e portanto, não deixar morrer esse assunto, né? Assim, porque você demonstra aqui no seu trabalho que eu anotei, essas crianças ficaram afastadas não só do ambiente escolar, mas das suas terapias, consultas, atendimentos fundamentais. Então, você, com seu trabalho, está mostrando como esse afastamento representou perdas não apenas na alfabetização, no letramento, numa escolarização básica, porém no desenvolvimento integral das crianças. Então, o trabalho tem essa importância, tá? Bom, aí, outras observações oculares, que falam com sensibilidade dos empecilhos, tá? Queria elogiar a qualidade da escrita, eu achei o texto bem construído, com clareza, agradável de ler, e é um trabalho, acima de tudo, educativo. Eu achei que o grande mérito dele é esse. É um trabalho para todo mundo que for baixar, a pessoa vai estudar, né? É um levantamento de trabalhos muito bom por causa do seu levantamento bibliográfico. A Tereza já falou do título, eu só queria mencionar 2 coisas também sobre o título que eu tinha anotado. Uma é
que você pôs, mesma coisa que a Tereza falou, e eu tinha colocado, que até hoje eu tenho dúvida, gente, se é a sequela da pandemia, eu não sei falar direito, se é pandemia do coronavírus ou pandemia da Covid-2019, tanto faz, foi as duas coisas, mas eu deixei anotar para vocês, que eu acho que é importante também, porque tudo bem que na nossa idade a gente não pegou outra pandemia, mas, como é um trabalho acadêmico, historicamente, vamos supor, pessoas mais jovens daqui 10 anos, aqui na PEDAG, no curso, não vão saber, não vão lembrar, ou nem precisa, né? E a outra coisa é ter um aluno, que é uma sugestão, é só realmente que é o seguinte, é porque eu fiz doutorado com uma professora que todo mês está falando uma coisa que para ela era muito importante, ela vivia repetindo, não é todo mês, gente, estou brincando, mas é uma professora que fala muito dessa palavra, que a gente não deveria usar, porque a etimologia da palavra aluno é pessoa sem luz. Então, é como se a pedagogia transmissiva, é como se o professor transmite conhecimentos e tal, e, portanto, estudante. Que no trabalho você usa estudantes, e às vezes você varia com aluno. Minha sugestão seria substituir tudo para estudante, né, já que tem essa questão da etimologia da palavra carregada desse sentido. Bom, sobre metodologia, eu vou falar a mesma coisa mais ou menos que a Tereza, que eu destaquei o excelente levantamento bibliográfico, né, nas bases BDTT e na CAPES. Gostei dos descritores, que foram muito precisos também, e gostei muito da sistematização do material cuidadosa, né, dos 39 trabalhos. E eu amei isso, gente. Depois eu vou copiar com as minhas queridas orientandas, que eram as categorias que vocês fizeram. Queria dar parabéns à orientadora, porque a gente sabe que isso é orientação também, que é observando o tipo, bacana, ver quantas dissertações, quantas teses. Instituições, da onde, região do país, os temas específicos, foi tão bacana ler sobre isso. O nível de ensino ótimo, e apontar o dedo para os queridos, né? Enfoque metodológico, como que pode não ter, gente? Importante você ter falado. E assim, quanta gente não põe, né? Não tem como fazer pesquisa, tem metodologia, e você é muito perspicaz de vocês. Então, muita pesquisa que você achou que não fala qual metodologia foi usada, então é muito importante, né? Então, esse cuidado analítico de vocês mostrou um rigor e uma dedicação que coloca a sua pesquisa assim, num lugar muito bacana, de respeito. E isso é muito importante, sabe? E até por isso, eu vou pular para falar uma coisa que eu tinha deixado só para o final, que eu trouxe duas sugestões. Uma das sugestões, a Tereza já falou que é o APUD. Eu só queria mencionar o seguinte, né? Eu nem sei onde eu anotei. Que é o seguinte, né? O APUD, realmente, a gente usa para obra que não tem mais acesso, né? E está com muito APUD. Mas por que não é bom? Não é nem só pela formalidade norma ABNT. É porque dificulta a leitura. Então, o seu trabalho, eu fiquei lendo e eu tinha que parar toda hora para abrir os APUDs. Tem APUD do Paulo Freire, então é desnecessário, por exemplo, do Pedagogia da Autonomia, que está à disposição até online, todos os livros dele estão online. Tem uma hora que eu vi Freire, APUD, Santos, Macedo e Marco, eu falei, parece que é o Paulo Freire que está falando, daí eu fui ver de dentro do Pedagogia da Autonomia, tem para citar. Eu acho que fica até chato, Manu. Você vê, eu estou elogiando seu trabalho, o rigor, o status que ele vai ter postado na internet para todo mundo baixar, isso concorre contra. E todos os APUDs, e eu verifiquei um por um, não precisa ser APUD. Tá bom? Eu sugiro tirar tudo mesmo e colocar o trabalho. Tem a Daniele Rocha, nossa querida, tem uma APUD de lei, tem 2 APUDs de lei. Lei de agora, 2020. E está com o link errado também. Então, um dos APUDs que eu cliquei em todos os links, tá? Para ver o que era, porque eu não consigo continuar, gente. Para mim é impossível você ficar com o raciocínio pendurado. Aí eu clico e falo, deixa eu ver o que ele falou, tal, em volta. Tem uns links também desse do Barreto e da Daniele Rocha. É uma lei, mas o link não está certo. Ele vai para acho que outra lei, porque eu não achei a mesma coisa que está no texto.
É esse aqui, quer ver? De acordo com o Brasil, Barreto e Rocha 2020, quais são as propostas para as aulas? Aí, eu nem achei, entendeu? Então, como o seu trabalho é um trabalho sério, ele é educativo, ele é importante, ele vai poder ser indicado. A Débora vai poder, na disciplina Débora, eu botar nas referências e falar para os estudantes, olha um TCC, que é muito bacana a gente indicar TCC. Nossas estudantes estão super animadas de ver colegas que fizeram, colega do mesmo curso que fizeram. Então, só isso que é bacana você corrigir para ele não concorrer contra, tá? Deixa eu falar, então, sobre isso, metodologia. Aí, introdução, eu só queria destacar um caminho excelente, que eu fiquei com o coração tão... Né, essa introdução é tão gostosa de ler. A gente lê volta e lê de novo. É uma delícia. Tudo bem que a gente é suspeita, porque está falando do curso, do nosso curso. Ela fala... Eu já estava pronta para anotar. Vocês vão ver o que eu estou falando. A gente não continua a ler. Você fala, vou ler de novo essa parte. É bom para o nosso cansaço, que a gente fala, olha como vale a pena. É isso a sua introdução. Para nós, professora do curso, a gente pensa assim, valeu a pena, está tudo valendo a pena. É tão bonito esse caminho que você escolheu, deixa eu ver o que eu escrevi, que é excelente caminho que você escolheu para apresentar seu interesse pelo tema, né? Porque ainda por cima é contextualizado, não é aleatório. É para dizer por que te interessa o tema, que une dimensões pedagógicas e a sua pessoal. Você escolhe, como pedagoga se formando, fazer esse garimpo, eu chamei de garimpo, porque garimpo eu acho bonito quando a gente faz uma garimpagem estética das coisas que te alimentaram e tal, das disciplinas que contribuíram com você, que teve algum tópico de estudo relacionado ao seu tema. Isso é tão importante, gente. Eu fiquei falando, nossa, tá certinho na introdução, mas isso depois tinha que virar um artigo com a Débora para registrar mais, assim. Olha que curso bom que temos aqui no Brasil, estão vendo, gente? Tem sim. As pessoas falam que não tem, né? Quantos professores lá que colocaram? Até eu não sabia. Né? Eu sabia das minhas disciplinas que tem, mas eu não sabia dos colegas e tudo. Mas queria destacar uma coisa nessa hora. Veja se faz sentido para vocês, eu nem sei como é que vocês colocariam isso se for escrever um artigo depois. Isso tem muito a ver com a própria Emanuela. É a presença dela de não se esconder, de se manifestar, de se posicionar, que a gente chega, vamos supor, vou falar do meu caso, na disciplina de corpo, tem semestre que não cabe e não entra esse tópico, ou que eu ponho e nenhuma turma quer falar, então eu dou uma aula mais abreviada. E no semestre que você estava, eu chego, quando termina uma das aulas, posso falar com você? Você gostaria de fazer uma fala? Como você não esconde as suas pessoalidades, as suas subjetividades, a condição do TEA, aí você entra, você já sabe disso, porque eu já falei isso para ela entra como já uma... Por isso que ela falou, me deu espaço não só para aprender, como para ensinar. É verdade. E eu acho que se vocês escreverem, teria que colocar isso. Por quê? Não desmerecendo quem quer se esconder, porque a gente sabe que tem. Tem pessoas que têm o diagnóstico e pede para a gente na coordenação para não divulgar, e não quer que apareça. A gente chegou esse ano, teve estudante que quando chega, vocês mandam para nós, a gente recebe aquele e-mail falando, chegou uma estudante com TEA, ela precisa disso, disso, disso. Só que aí a estudante, a gente, por exemplo, esse ano eu fui fazer aquele procedimento como coordenadora de procurar estudante para fazer um acolhimento em separado e especial para ela, que foi pedido. Aí, essa hora, a estudante falou assim, eu não quero isso. Eu não quero ser separada. Eu quero tudo junto. E eu não quero que fale que eu tenho, que é um direito da pessoa. Eu acho que vocês deviam problematizar isso. Essa introdução me fez pensar em toda essa importância do seu posicionamento. Só que aí vocês é que têm essa batata quente que eu não sei como vocês fazem, que é para não desmerecer quem não quer.
A estudante que fala, eu não quero que fale, eu quero estar junto com todo mundo, tudo igual. Eu não sei, mas fica uma sugestão para fazer, porque foi muito bacana isso aqui, né? O caminho que você mostrou, tanto dentro do curso, como as experiências de estágio extracurricular, da iniciação científica. Então, parabenizo você, a sua orientadora, por isso eu estou demorando um pouco a falar dessa introdução, porque eu acho que ela é até mais importante do que possa parecer para quem lê meio correndo, falando, só uma introdução. Eu ia escrever na sugestão, faz disso um capítulo. Aí veja vocês, se vocês querem separar, porque ela é mais do que uma introdução, tá? Está muito bacana mesmo, fiquei muito contente. Passou meu cansaço nessa hora de ler, então, assim, nem lembrava que eu estava sem dormir. Tudo vale a pena. É, muito gostoso de ler mesmo. Fundamentação teórica, eu juro que eu vou falar mais rápido agora. Eu gostei muito da forma como você apresentou o conceito de ideia, compreendendo como uma condição humana, resultado de múltiplos processos que constituem a personalidade da pessoa, né? Além de conceituar, você analisou as formas de opressão, de marginalização vivida pelas pessoas autistas, você faz a crítica, que é importante às escolas que reproduzem esses ideais normativos que desconsideram, né, a singularidade, as experiências corporais, cognitivas diversas. Então, é uma reflexão que está apontada lá para realmente você continuar e adensar ela mais nos seus estudos futuros. No trecho que você chamou de discussões, achei um trecho bem organizado e didático. Você apresenta a contribuição dos autores de um modo bem educativo. Então, essa hora que eu falei, que bom, vai ser ótimo para todo mundo ler. Quem quer falar assim, olha que bacana, que educativo. Porque, como você fez uma coisa, para mim é inédito, eu nunca tinha visto. Eu não li os trabalhos, é só resumos. É um TCC sobre resumos de trabalhos, como se fosse um mapeamento. Só de metadados, né? Aí eu fiz, que bacana, interessante, ele está bem feito. Então, a gente falou, ok, então achei ele educativo, tá? Agora, o que mais que eu fiz aqui? Que você apresenta a contribuição para os autores desse modo educativo, mas, ao mesmo tempo, você também reforça o papel de educar a criança com TEA como sendo algo que envolve gestores, educadores, professores, familiares, toda a comunidade, né? Gostei muito de você falar da ênfase do apoio da família, apoio a docentes, né? Você aborda tudo isso lá. Não preciso falar isso. E aí, 2 sugestões apenas, uma eu já dei, vou pular já, porque eu já falei que é a do ACUD. Eu verifiquei um por um, eu acho que eles não são necessários. E nem indicados, em alguns casos, acho que não fica. E aí, a outra sugestão é o seguinte, né? Tem um ACUD, que é de Pelicano e Steers, que vem de Costa, Micharilho e Elias, 2023, e o Pelicano e Steers de 2020. Então, sem ser ACUD, como citação mesmo, que trata das principais dificuldades enfrentadas pelas crianças com TEA durante a pandemia, eu não acho que vai nas considerações finais, eu acho que tem que ir no capítulo de discussão, porque daí a gente falou, nossa, agora que acabou, vai falar. Mas foram as principais dificuldades enfrentadas com crianças com TEA. Tem os autores que pesquisaram, então acho que tem que entrar nisso no trabalho. E também a proposta de parecer do Conselho Nacional de Educação de 2020, mesma coisa, eu acho que elas não são considerações finais, ela é discussão, tá? Então, subir aquilo é uma sugestão, essas 2 coisas, porque dá mais força para o argumento central da pesquisa, né? E nas considerações finais, então, só realmente retomar. Bom, e agora eu quero dizer, então, para finalizar, que eu achei o seu TCC muito relevante, que ele tem um caráter educativo. A frase que você cita ao final é belíssima, resume com profundidade assim, o sentido do trabalho, para mim, que é essa assim, percebe-se que não é a deficiência por si que define as possibilidades ou impossibilidades de aprendizagem e de participação social, mas o modo como a deficiência é socialmente interpretada e as condições sociais concretas de vida. Olha que coisa linda que é essa, Manuela. A gente não quer que você vá embora. A gente vai deixar você se formar só porque, né, tem que. Tá bom? Mas então você escreveu uma coisa como essa para terminar, né?
que é uma lição. Eu falei muitas vezes, mas é um TCC educativo, então ele é muito importante de ser lido. Seu trabalho nos ensina que crianças autistas são sujeitos singulares, capazes de aprender com apoio adequado e com a presença sensível de professores e colegas. Acima de tudo, nos lembra da necessidade de quebrar estigmas, compreender as diferenças como parte da humanidade. Eu estou falando isso porque eu aprendi, tá? Então, eu escrevi o que eu aprendi. E de continuar refletindo sobre as sequelas da pandemia no campo da educação inclusiva. Isso, para mim, eu coloco ponto final. Então, parabéns pelo excelente trabalho, para você, para a sua orientadora, orientação tão cuidadosa, e eu tenho certeza que o seu TCC é uma contribuição muito importante para profissionais, para as famílias, para futuras pedagogas e para as crianças, principalmente, né, que vão ser as mais beneficiadas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Lúcia. Uma leitura delicada, né? Com muita vida, com muita luz, né? Ela falou do aluno sem luz, aqui ela traz a luz, que é o conhecimento, né? E a sensibilidade com relação a ele. Manu, tem alguma questão? Agora estou melhor. Me recuperei, obrigada. A fala de vocês me deu ânimo, força para me recuperar. O choro foi de emoção mesmo, é uma etapa. Eu sei que é só mais um trabalho, mas para mim esse é o trabalho, ele representa um esforço gigante. Como eu disse no começo, ele representa muito. Eu não estou fazendo esse trabalho só para mim, eu estou fazendo esse trabalho para todos. Eu quero que todos tenham acesso a esse trabalho e eu agradeço a contribuição de vocês. Eu vou revisar. Queria dizer que eu acho que eu entendi o conceito de APUD quando eu aprendi errado. Eu não sabia o que era APUD. É normal. Eu achei que APUD era só quando eu pegava a citação de uma citação. Eu achei que eu não tinha que ver o arquivo. Ele é para quando o texto não existe. Então, vamos supor, eu lembro até hoje que eu usei no mestrado inteiro. É um livro. Não tem problema nenhum, é fácil eu armar ele inteiro. É assim, ó, eu tinha um livro. Não, é que ele é assim, ó, vou dar um exemplo de uma coisa que eu usei. Era um texto que eu li de alguém que citava um livro. Eu fui ver, esse livro nem existe no Brasil. Isso era antes de existir internet, tá? Era quando eu fiz o mestrado. Não existia, só na Unicamp tinha um exemplar em francês, e eu não leio francês, aí eu usei o APUD da moça. Então, quando aquela coisa que você quer usar não existe, ou está inacessível. É para isso que existe a APUD. É normal, você é mais fácil. Isso é uma nova. É uma coisa. Vivendo e aprendendo. Obrigada, gente, pelo conhecimento. Viu? Mas é fácil de arrumar. É super fácil de arrumar. Fulano, vírgula, autor, vírgula, tem teu APUD. Você pode fazer. Não, vou pela fonte mesmo, vou seguir o conselho de vocês mesmo. Além disso, deixa eu ver. Vou revisar o que está errado da lei e do Pelican. Da lei é o link, Manu. Isso, e do Pelici. Eu não sei pronunciar, desculpa. Mas eu anotei o nome, eu sei qual é. Pelicano? Isso, de 2020. É um que fala da Daniele. É um texto da Daniele. E vou... Esse não é da Daniele. Pelicano e Steers. Isso, anotei. Eu sei qual é, porque, gente, de tanto ler, a gente vai gravando as referências. Não, é da Daniele, sim, o texto. É um texto da Daniele. E ela cita o Pelicano, é isso? Ai, gente, não. Ai, não sei. Essa eu não tenho. Mas eu sei qual é. É super fácil de achar. É super fácil de achar. Pode deixar. E e a apresentação da Manu está falando sem idade.
Do que Porque teve uma apresentação que estava mostrando que não tem idade. Então, como todo mundo trabalha, foi pesquisar sem a idade. Sim, É, o processo de durante toda a etapa básica. Criança. Crianças e adolescentes. No trabalho está citando crianças e adolescentes. a gente pode assumir o estudante, Manu, né? Tira criança, adolescente, adulto e assume só. Eu queria você criança, mas eu entendi ao ler o trabalho que estava abarcando toda a escolarização. Tá? Uma das pessoas que está assistindo aqui faz mestrado, aliás, obrigada, Emerson. Ele falou que quando se trata de Covid, se usa o termo Covid-19 ou SARS-CoV-2. Então, vou utilizar o termo Covid mesmo e vou mudar para estudantes. Aliás, na iniciação científica, a gente usou o termo estudantes. Eu acho que eu não tinha me tocado. São pequenos detalhes, mas obrigada também pela sugestão. E, aliás, recentemente, esse ano, eu fiz uma publicação de um relato de experiência sobre o diagnóstico de TEA. Eu posso até mandar para vocês, eu não lembro, acho que eu não mandei para vocês, porque foi recente, no qual falo o lado positivo do diagnóstico, no qual a gente não precisa esconder ele. E que a sociedade tem seus preconceitos e ela vai ter sempre, independente da gente esconder ou não nosso diagnóstico. E o quanto o diagnóstico ele pode ser libertador se a gente aceitar ele. E como foi o meu processo. Eu acho que a gente pode trazer isso para o artigo também, porque na matéria que eu fiz semestre passado com a Débora, a gente fez a produção do artigo, eu escolhi o TCC. Sim, eu fiz a produção do artigo como um experimento do TCC. Claro, alguns dados mudaram, porque eu estava produzindo a TCC ainda, mas a gente pode revisar e acrescentar essa trajetória da graduação. E você pode citar esse texto no seu TCC. Ela pode citar que você fez um sobre a não... Não, o que ela fez, na verdade, é um artigo para... na verdade, foi um texto, né? Em formato de artigo. Para submissão num evento. Mas você não apresentou? Ela apresentou. Tá. Mas vamos dizer, um condensado do TCC, né? Isso, ainda não foi publicado. Mas o que a Eu gosto de fazer a Lúcia... menção que apresentou sobre isso. Que apresentou, né? Até porque eu tinha montado aqui, mas agora que eu vi que eu pulei, que era parabenizar tanta produção que você fez. Ela vai. Até os congressos que você foi. Nossa, estou de parabéns. Participou de bastante coisa. Também. A gente está fazendo uma cartilha sobre terra. E nós tivemos presença de muitas pessoas. Eu estava. Vou participar na parte escrita. Trazer o seu TCC para... Pode deixar. Olha a quantidade de pessoas disponíveis, uma quantidade boa querendo apoiar, não é? Sim. Falando de universidade, né? Da quantidade de pessoas querendo colaborar. Docente, aluno, técnico administrativo, nós fomos surpreendidos. Sim, tinha muita gente. Eu vou ajudar. Eu já... Ela já tinha muito tempo. Eu só gostaria de trazer compartilhando aqui. Você já terminou? Terminei. Mas eu queria trazer uma réplica com relação ao que a Lúcia destacou sobre a introdução, né? Que a Lúcia acho que captou aí a relação da Manu com o curso de pedagogia, com a universidade, né? E com o conhecimento e com a causa que ela defende, né? E aí, eu gostaria de dizer, assim, que eu pude acompanhar
o processo da Manu todo na pedagogia, né, Manu? Desde quando ela chegou no curso, que eu estava como vice-coordenadora, né, do curso para tempo, e, né, ela estava chegando, eu fiquei rapidinho ali, acompanhei aquele início e fui aí com a IC, o TCC, né, e até ano que vem estaremos aí juntas nessa finalização. E dizer o quanto a Manu amadureceu na relação com a questão do diagnóstico, né? A gente sabe que o diagnóstico, a gente sempre falou muito, né, Manu, que sim, que ele representa as contradições que ele convence. Ele pode contribuir, mas ele pode também causar, né, estigmas, rótulos, né, e tudo mais que a gente sabe, o peso que o diagnóstico assume numa sociedade normativa, como ela bem coloca. E aí foi muito bonito acompanhar essa relação da Manu com o diagnóstico, que mais do que uma aceitação do diagnóstico, foi ela entender que ela é além do diagnóstico, com o diagnóstico, né? Então, o autismo, o transtorno do espectro do autismo, não resume quem é a Emanuele, né? A Emanuele é essa pessoa com esse compromisso, com esse conhecimento, com essa vivência, com essas perspectivas, né? E o autismo é uma característica que a constitui enquanto pessoa. Então, essa frase que você lê no final, que você captou bem, essa que eu acho também super forte, essa frase, né, Manu, que a Lúcia trouxe aqui, é isso, é não se prender à questão do diagnóstico, à descrição médica. A pessoa é mais do que uma descrição médica, né? A pessoa é vida, ela tem uma história de relação. Ela tem uma história de relação com esse meio social. E a Manu, ela tomou consciência desse processo. E foi muito bonito que quando ela começou a tomar consciência disso, ela mostrou a segurança e a militância, né, que veio junto com esse processo formativo de relação com o conhecimento, se fortaleceu ainda mais, né, uma militância com conhecimento e compreendendo todas as questões que estavam atravessando essa situação. Então, eu quero dizer que eu aprendi muito nesse processo, porque foi uma troca, né, Manu? A gente teve muito juntas durante todo esse processo, e a Manu sempre indo além do esperado. É isso, na iniciação científica ela foi além, no TCC ela foi além, todas as indicações ela atendia e ainda trazia outras, né? Na revisão do texto, a gente apontou lá e ela me manda uma mensagem assim: professora, além daquelas indicações, eu ia lendo, eu me dei conta de outras coisas. Então, ela é assim, né? Às vezes não precisa indicar, às vezes você não precisa apontar. Ela capta, ela se distancia e consegue captar aquele processo dessa forma. Foi isso que aconteceu também na relação dela com a própria identidade, né? E como sujeito que tem, que traz a característica do autismo, do transtorno do espectro autismo, mas que consegue se distanciar e problematizar essas condições e entender os efeitos sociais que essa condição permite. Então, assim, se o autismo ele viabiliza, né, os direitos, que os direitos a gente tinha que ter, independente do diagnóstico. Independente de uma descrição médica, Manu, você tinha que ter todos esses apoios que você reivindica porque você tem o diagnóstico, independente do diagnóstico, né? E aqui mostra o poder do laudo, né, sobre a vida, sobre a pedagogia, sobre a educação, né? Sobre a dimensão jurídica, porque o juiz, ele afirma o direito mediante um laudo médico, quando, né, no meu ponto de vista, com base na teoria que eu sigo, os direitos, eles têm que ser garantidos
independente de uma restrição médica, para todas as pessoas, né? Que são pessoas dignas de uma vida, de viver uma vida digna na sociedade, com os apoios necessários, com as condições necessárias. E a Manu, ela desenvolveu esse afastamento com relação ao autismo e conseguiu olhar para esse fenômeno de uma forma afastada e compreender todas as contradições que se colocam. Por isso ela conseguiu fazer essa introdução da forma como ela fez. Então, parabéns, Manu. Aprendi muito e espero que a gente continue esse processo de trabalho e de luta, né? Porque foi muito nesses 4 anos. Né? Muita luta. Sim.